Olá, meus queridos irmãos, para mais um estudo da Palavra do Senhor. Bom dia, que Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor reine sobre vocês. O estudo de hoje, sobra o corpo. Eu pronunciei errado ontem, mas é sobra o corpo, tá bom? Vamos entender isso no livro de Colossenses, com Paulo ainda na Bíblia, tá bem? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo pão de cada dia que Ele tem nos oferecido hoje. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo fôlego de vida, pelo dia que o Senhor nos deu e também pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor derrama sobre nossas casas no dia de hoje. Nos abençoa, nos fortalece com o poder do Espírito Santo para entender tuas santas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Sobra o corpo, tá? Queridos, a Bíblia no Velho Testamento fala do santuário terrestre, tá? A velha aliança, tá bom? Quando você lê aí Colossenses capítulo 2, pode abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, né? Vamos ler aqui, né? Colossenses capítulo 2, tudo é na Bíblia, versículo 16, está escrito assim, ó. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. Dá só uma olhada que está escrito. Ou dia de festas, ou lua nova, ou sábado. Paulo está advertindo o povo ali em Colossos e falando da velha aliança. E ele fala, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo. Então, Paulo está alertando das coisas que estavam por vir. E ele fala, ninguém se faça hábito contra vós, outros, né? Pretendendo, né? Humildade de culto dos anjos, baseados-se em visões, enfatuado, né, sem motivo alguma, na sua mente carnal. Versículo 19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprindo e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, né? O crescimento que procede é de Deus. O procedimento de Deus. Vamos entender o que Paulo está querendo dizer aqui em Colossenses capítulo 2, versículos 16 a 17. Então, meus queridos, a Bíblia, como eu falei no Velho Testamento, fala do santuário terrestre, a velha aliança. Já na nova aliança, tem um santuário, que é o celestial. Paulo está querendo falar isso para eles. Está querendo, não, falou isso para ele, escreveu que agora a velha aliança tinha morrido, mas tinha a nova aliança, que agora o santuário da terra tinha sido destruído no ano 70, mas existia o santuário celestial, onde Jesus está sentado à direita do Pai, tá? Você pode entender o santuário celestial da nova aliança, do Novo Testamento, se você entender o santuário da velha aliança, o terrestre, que existia. Lá no santuário terrestre, existia 7 sábados cerimoniais, tá? Além do sábado da lei de Deus, que é o 4º mandamento, de lá de Êxodo, capítulo 20, versículo 4 à frente, tá? Queridos, onde fala ali, lembra-te do dia de sábado para santificar, que é o sábado do Senhor teu Deus. Deus, né? Onde nós devemos fazer, ali, quando fala do sábado do Senhor, fala que não devemos fazer nenhum trabalho, tá? Por quê? Deus nos deu exemplos em Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3. Descansando e abençoando e santificando o 7º dia.
Você pode ver em Lucas capítulo 4, versículo 16, diz que Jesus Cristo tinha como hábito de ir à igreja todos os sábados. Você lendo aí Lucas 4, 16, tá? Era um hábito de Jesus. Ele ia à igreja todos os sábados. Ou seja, era um costume dele, tá? Que Jesus aprendeu, sabe com quem? Com a sua mamãe. Tá? Com sua mamãe Maria, que ensinou a ler a Bíblia. Então era um hábito de Jesus ir todo sábado à sinagoga. Ler a Bíblia, falar com Deus. Queridos, quando Jesus morreu, os seguidores de Jesus, eles continuaram guardando esse sábado. Lucas capítulo 23, versículo 54. Veja que aqui os seguidores de Jesus, as seguidoras, né? Quando você lê esse capítulo aqui, vamos ler, vai. Não deixar pendurado, não, porque muitas pessoas têm dificuldades de entender a Bíblia, né? Vamos ver aqui Lucas, tá? Lucas 23, tá bom? Pode ir lá em Lucas 23, versículo 54, tá bom? Lucas, vamos estar aqui, ó. Já cheguei aqui, mas vamos ver aqui o versículo 54. Fala assim, ó, tá? Então, aprendendo, desculpa aqui que eu pulei a página aqui, né? Vamos ver aqui. Pulei a página aqui, ó. Era o dia da preparação e como começava ali o sábado, as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e com o corpo foram ali, né, depositado. Então se retiraram para preparar aromas, bálsamos, e no sábado descansaram segundo os mandamentos. Elas foram, mas voltaram, porque já estava no sábado, o pôr do sol já tinha baixado. Então, como era costume, elas não foram. Voltaram no domingo, e quando voltaram no domingo de madrugada, Jesus já tinha ressuscitado, e ali a pedra estava removida. Nós sabemos toda a história, que o anjo veio e se apresentou a Maria Madalena ali. Meus queridos, então, era costume das mulheres guardar o sábado dos apóstolos, tá? Guardavam o sábado antes de Jesus morrer e também depois que ele morreu, que nem aconteceu com elas. Agora, os apóstolos de Jesus, será que eles continuavam guardando o sábado da lei de Deus, dos 10 mandamentos, que estava dentro da Arca da Aliança? Será? Você pode ver em Atos capítulo 13, versículo 14, aqui fala que Paulo também guardava o sábado. Tá? Os apóstolos guardavam o sábado. Veja que era costume de Paulo ir à igreja todos os sábados. Está escrito aí em Atos 17, em Atos 13, 14. Em Atos 17, 1 também. Tá? Era costume dele ir todos os sábados para a sinagoga. Ali ele anunciou Jesus Cristo ao povo que estava ali. E o povo pediu que ele voltasse, Paulo, no próximo sábado para falar de novo. Queridos, amados, no Antigo e no Novo Testamento, o povo de Deus guardava o sábado, mas não para ser salvo, tá? Não para salvar eles, tá? Mas guardava o sábado porque era salvo já em Jesus Cristo. Eles não guardavam o sábado para ser salvo. A lei de Deus não te salva, mas ela te mostra o pecado. Eles guardavam o sábado, né? Eles guardavam esse sábado aqui porque era salvo já em Jesus Cristo. Tá? A lei não salva. Quem não salva é o sangue de Jesus Cristo. Mas a lei se mostra para você a lei, o pecado, tá?
Mas todos os salvos se tornam obedientes quando você segue a lei de Deus, vive uma vida fora do pecado. Quando a lei não salva, mas quando você segue ela, você se torna obediente e começa a sair fora do pecado. Porque a lei te mostra o pecado. Tá? O que você não deve fazer. Não mais escravos, né, do pecado. A lei te tira disso daí. Não mais escravo do pecado. Não mais escravo de Satanás. Tá? Porque o Espírito Santo, que nos gera como novas criaturas, né? E nos habilita a obedecer os mandamentos de Deus. Quando você segue os mandamentos de Deus, o Espírito Santo se torna, na sua vida, um ser que te carrega, que te mostra o caminho que você deve andar. Para te levar às obediências de Deus e guardar os mandamentos de Deus. Foi assim com os apóstolos no santuário da terra, né? Que existia, também ali existia, sabe o quê? 7 festas no santuário da terra. Festas chamadas festas cerimoniais, tá? Que não pertencia à lei dos 10 mandamentos. Essas 7 festas cerimoniais que tinha antigamente não pertencia à lei de Deus, que eram os 10 mandamentos, que é uma lei perpétua que Deus fala, que é um dever de todo homem guardar a lei de Deus, os mandamentos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 12 e 13. Então, queridos, existiam 7 festas ali, que não tem nada a ver com os 10 mandamentos. A primeira festa que tinha ali era a festa da Páscoa, tá? Depois a segunda festa, as festas dos pães asmos. Tudo em dia de sábado, tudo isso aí era feriado, tá? Depois as das primícias, dos que dormem, dos que ressuscitaram. Primícias foi quando se levantou as primícias dos mortos. As primícias representam a ressurreição de Jesus Cristo. Depois a festa do Pentecostes, depois as festas das trombetas, depois a festa da expiação, que é chamado Yom Kippur, né? Depois a 7ª festa era a última festa, era a festa dos tabernáculos, chamado festa da colheita. Essa festa vai acontecer, a festa da colheita, onde Deus vem fazer a colheita nos últimos dias. Meus amados, essas 6 festas aqui, eles tinham 7 sábados feriados, tá? Que eles não trabalhavam. Mas não tinha nada a ver com o 4º mandamento da lei de Deus. Agora, essas festas deixaram de ser praticadas na nova aliança, porque o santuário da terra foi destruído no ano 70, tá? No ano 70, antes de Cristo. Agora, o santuário da nova aliança, do Novo Testamento, é o celestial, onde Jesus está sentado à direita do Pai, tá? As festas que eram feitas, né, não mais existem, tá? Embora eles façam a festa dos tabernáculos, a festa, né, eles fazem as festas, né? Algumas festas. Queridos, Paulo, quando pronuncia lá em Colossenses, ele está falando dessas festas, tá? Não se refere à santa lei de Deus, os 10 mandamentos. Pessoas pegam esse texto aqui e confundem, né, com os 10 mandamentos e falam que não é para guardar o sábado, que Jesus aboliu o sábado. Não é verdade, queridos. Paulo estava dizendo ali daquelas festas que existiram. Tá? Temos que lembrar, ali no verso 17, de Colossenses capítulo 2, 16 e 17, temos que lembrar que Paulo era fiel, obediente aos 10 mandamentos. Ele ia, né? Você acha que ele ia mandar, se ele era fiel aos mandamentos de Deus, mandar as pessoas não obedecerem os 10 mandamentos de Deus?
desobedecer a lei de Deus? Você acha que ele ia fazer isso? Se ele mesmo guardava os 10 mandamentos? Sábado ele estava na sinagoga? Queridos, então o que Paulo quer dizer nesses versos aqui, que fala? De Colossenses 16, 17. Né? O que nós lemos aqui, né? Aqui antes. O que Paulo quer dizer sobre isso daí? Você pode ler até o 19 aí, Colossenses 2, 16 a 19. Paulo está falando das festas que tinha antigamente, tá? Portanto, que ninguém julgue, ele fala, vocês por causa da comida, ele fala. Porque naquelas festas que tinha bebida, tinha comida. Então ele falou, portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e nem da bebida, né? Ele estava falando da lei cerimonial que tinha lá, tá? Que tinha comida, bebidas, dias de festas e também luas novas, dias de festas e luas novas, tá? Ou sábado, tá? Era 7 festas do sábado, 7 feriados. Paulo prova que está falando da lei cerimonial no verso 17, tá? No verso 17, capítulo 2 de Colossenses, verso 17. Paulo fala ali, ele está falando dessas festas aí. Você entende? Vamos lá, Colossenses capítulo 2, né? Verso 17 ele fala, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Presta bem atenção. Ele disse porque tudo isso seria sombra das coisas que haviam de vir. Todas essas festas era sombra ali das coisas que vinham ainda, né? Das coisas vindouras que ia aparecer. Tudo isso se cumpriu em Cristo, queridos. Tá? No seu ministério que seria exercido no santuário celestial. Todas as festas ali representavam Jesus. Porque Jesus não exerceu seu ministério no santuário da terra. Então ele ia fazer tudo isso no santuário celestial. Jesus não era sacerdote. Ele não era da tribo de Levi. Ele era da tribo de Judá. Jesus era da tribo de Judá, não da tribo de Levi. Mas ele faz isso no santuário do céu, onde está sentado à direita do Pai, e lá tem uma arca do concerto, os 10 mandamentos. Isso está bem claro lá no livro de Apocalipse, capítulo 11. Você pode ver aqui, Apocalipse, capítulo 11. Vamos ver aqui. Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Ele fala assim, João viu. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi visto a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e terremotos, e grande saraivada. Então João vê. A lei de Deus, esse 4º mandamento aí de Êxodo, que era o sábado que Deus santificou e abençoou, essa é para perpétua. Está lá no santuário celestial. Já existia antes. O que Moisés fez foi uma réplica. Uma cópia. Você entende? O próprio Deus fala para ele fazer uma cópia do que ele vê. E escreve os 10 mandamentos para o povo. Esse sábado aí não tem nada a ver com as festas cerimoniais. Paulo está explicando isso para aquele povo de Colossenses. Nós temos que entender isso. Tá? E foi o apóstolo João que viu essas maravilhas lá no céu. Tá? A lei nunca foi abolida. Que nem eles falam aí que Jesus aboliu a lei. A lei, meu irmão, é eterna, porque Deus é eterno. A lei de Deus
é um reflexo do caráter de Deus. Ela é eterna. Tá? É por isso que Paulo fala em Romanos 7, a lei de Deus é santa, justa e boa. Por quê? Porque Deus é santo, justo e bom. Aleluia! Jesus guardou os mandamentos do Pai. Nós vamos ver isso no próximo estudo. João 15, 10. Os apóstolos guardaram. Maria, mãe de Jesus, guardou. Todas as mulheres, todo o povo que andava com ele. Guarda os mandamentos até hoje. Os filhos e filhas de Deus. Aqueles que não guardam não são os filhos e filhas de Deus. Porque João 15, 10, Jesus fala assim, ó, vou até antecipar uma passagem do próximo estudo. João 15, 10, olha o que Jesus fala aqui, meu querido. João 15, 10. Olha aqui, ó. Se guardarem meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no amor dele eu permaneço. Jesus disse, eu também guardo os mandamentos do meu Pai, por isso que eu permaneço no amor dele, e ele em mim. Palavras de Jesus, João 15, 10. Próximo estudo. Preceitos de homens. Esse é o problema. Homem cria preceitos. Homem interpreta a Bíblia do jeito dele. Não é o Espírito Santo que interpreta para ele, é ele que interpreta. E com isso ele vai ensinando as pessoas e as pessoas vão descendo para o buraco junto com ele. Você entendeu? Deixa a Bíblia falar no seu coração, deixa Deus falar com você. Enganoso é o coração do homem, meu querido irmão. Deus falou. Maldito o homem que confia em outro homem. Deixa a Bíblia ser a Bíblia na tua vida. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Esse é o estudo, meu irmão, que nós devemos prestar atenção. Nós vamos falar mais ainda, tá? E agora preceitos de homens. Vamos encarcar mais aí, porque a Bíblia tem respostas para dar para nós, tá? Essas festas aqui, tudo tinha um significado. Eu vou falar no próximo estudo, tá bom? Fica com a paz do Senhor, que Deus tome conta de você e o amor de Jesus, e que a paz reine na sua vida para sempre e na sua família também. Tchau, pessoal. Fica com a paz desse Senhor, em nome de Jesus Cristo.